Oi, gente! Tudo bem com vocês? Feliz de estar aqui novamente para a gente conversar mais um pouco sobre Umbanda e espiritualidade. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e hoje a gente vai continuar aquele nosso bate-papo do capítulo 6, falando mais um pouquinho sobre Preto Velho, Preta Velha, sobre esses espíritos ancestrais tão abnegados, de tanta luz, de tanta evolução espiritual, mas que se apresentam na Umbanda utilizando uma roupagem fluídica tão humilde, tão simplória. São centenas e centenas de espíritos que se manifestam como Pai Joaquim, Pai Benedito, Pai José, Pai Antônio, Pai Cipriano, Pai Francisco, Pai Gregório, Pai João, Vó Anastácia, Vó Cambinda, Vó Chica, Vó Cassiana, Vó Maria Conga, Vovó Catarina, Vovó Quitéria, Tia Maria, Tia Joana, Tia Zefinha e por aí vai. Salve essa falange maravilhosa, salvem os pretos velhos, salve a linha das almas, adorei as almas. Senzala, bate tambor, hoje não existe tanta dor. Adorei as almas, salve todos os pretos velhos. Bate tambor na calada da noite, ó negro. Bate tambor até o dia clarear. Bate tambor na calada da noite, ó negro. Bate tambor para louvar seu orixá. Bate tambor na calada da noite, ó negro. Bate tambor até o dia clarear. Bate tambor na calada da noite, ó negro. Bate tambor para louvar seu orixá. A letra desse ponto é maravilhosa. Bate tambor na calada da noite. Era exatamente isso que acontecia. Os escravos, reprimidos nas suas manifestações religiosas, na exteriorização da sua fé, eles acabavam cultuando seus orixás escondidos, na calada da noite. Enquanto o homem branco dormia, muitas vezes eles dançavam, cantavam, rezavam pela sua liberdade. As pessoas que vieram para o Brasil como escravas, elas eram proibidas de manifestar a sua crença. Elas tinham que se adequar aos conceitos da Igreja Católica. Foi daí que surgiu o tal do sincretismo religioso. Os negros, os escravos da época, eles fingiam estar convertidos ao catolicismo, mas isso era só da boca para fora. Lá no coração, lá dentro, eles rezavam para os seus orixás. E quando eles se ajoelhavam diante de uma imagem de Jesus Cristo, por exemplo, eles rezavam era para Oxalá. Quando eles ficavam diante da imagem de São Jorge, eles rezavam para Ogum. Diante da imagem de Santa Bárbara, eles rezavam para Iansã. Diante da imagem de São Sebastião, eles rezavam para Oxóssi. Vocês já ouviram falar na expressão Santo do Pau Oco? Essa expressão, ela vem de uma prática que começou lá com os escravos, justamente por causa desse sincretismo religioso. Muitas vezes, os fazendeiros da época, os donos de escravos, eles colocavam imagens religiosas dentro das senzalas ou então espalhadas pela fazenda. E daí o que acontecia? Os escravos, eles faziam buracos por debaixo dessa imagem, deixando uma cavidade dentro da imagem. E nessa cavidade, eles colocavam elementos da natureza que simbolizavam os orixás que eles cultuavam. Então, eles colocavam lá pedras dentro da imagem para louvar Xangô,
colocavam folhas de árvores para louvar Oxóssi, colocavam palhas para rezar para Obaluayê. E foi assim que surgiu a expressão Santo do Pau Oco. Hoje em dia essa expressão significa que você se apresenta para as pessoas de uma determinada maneira, mas por dentro você não é nada daquilo, né? Exatamente isso que acontecia. Os escravos rezavam para santos católicos, mas lá no fundo o pensamento e o sentimento deles era direcionado para os seus orixás. Bom, vamos lá. Voltando aqui para os pretos velhos. Nas fazendas, nas senzalas, entre os escravos, geralmente havia aquelas pessoas que se sobressaíam, que tinham uma certa ascendência sobre os demais. Essas pessoas eram vistas como líderes e elas eram respeitadas pelo grupo, seja por sua sabedoria, por sua experiência de vida ou até mesmo pela sua coragem. E muitas vezes, esses líderes negros, eles chegavam a ser até mesmo respeitados pelos brancos, pelos seus donos. Isso, gente, demonstra a ascendência moral que um espírito evoluído tem sobre os demais, independente da condição que ele esteja vivendo naquele momento. Zambi permitiu a escravização aqui no Brasil, mas ele também permitiu que espíritos evoluídos viessem, que reencarnassem entre os escravos para oferecer alento, consolo, para servir de exemplo. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada conta do seu rosário é um filho que aí está. Se não fosse os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Cada conta do seu rosário é um filho que aí está. Se não fosse os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Gente, sem a presença desses espíritos iluminados a nos aconselhar, quantas e quantas pessoas estariam perdidas, não é mesmo? Eu com certeza seria uma delas, sem as orientações, sem as palavras de carinho do meu querido guia espiritual. A gente estava falando sobre esses espíritos evoluídos que espontaneamente se prontificaram a reencarnar no período da escravidão. Dá para vocês imaginarem o amor que esses espíritos têm pela humanidade? Porque eles sabiam que eles iam sofrer, iam sentir dor, angústia, mas mesmo assim, eles se ofereciam para fazer companhia para os seus irmãos no cativeiro. Pessoal, a gente precisa colocar uma coisa dentro da nossa cabeça. A visão que esses espíritos têm da existência, a visão que eles têm de mundo, de universo, é muito diferente da nossa, é muito mais ampla. O Pai Antônio fala assim: filho, nada acontece longe dos olhos do nosso Pai Olorum. E é isso mesmo, gente. Nada acontece sem a permissão de Deus. Isso significa que a escravidão teve sim a permissão de Deus para acontecer. Assim como o massacre dos índios. Nossa, eu estou até vendo um monte de gente me crucificando agora. O quê? Então você está falando que Deus permite que as atrocidades sejam cometidas no mundo? Olha, o mal vem dos homens, não vem de Deus. Gente, eu concordo. Eu sei que a escravidão no Brasil foi um flagelo. A história da escravidão é um motivo de vergonha para o nosso país. Mas assim, olhando do ponto de vista espiritual, a escravidão ela foi a queima de um karma coletivo. Muitos espíritos tiveram que nascer naquela situação. Foi uma expiação coletiva e necessária para muitos daqueles espíritos se perdoarem,
ficarem em paz com a sua consciência por faltas que tenham cometido no passado. Foi uma oportunidade para eles se reconciliarem com antigos desafetos, que naquela vida, inclusive, foram os seus algozes. A escravidão, ela foi importante para o resgate daquelas almas que precisavam passar por aquela experiência dura na condição de escravo. Vocês entendem? O pai Antônio mesmo, ele fala para mim que ele precisou passar por aquela experiência de escravo e que foi ele mesmo que pediu, na espiritualidade, a permissão para reencarnar nessa condição. E o pai Antônio diz que aquela reencarnação específica em que ele viveu como escravo foi uma das vidas em que ele mais evoluiu como espírito. Tanto é que ele escolheu se manifestar, ele escolheu se apresentar na Umbanda como um preto velho, justamente para homenagear, em gratidão por aquela vida que ele passou como escravo e que ele teve a oportunidade de evoluir tanto como espírito. Porque a vida fácil faz o espírito amolecer, faz o espírito se acomodar, mas a vida difícil, ela serve como uma força propulsora para o espírito evoluir mais rápido. Quando nós pedimos para nascer em uma vida sofrida, é porque o nosso próprio espírito está sentindo essa necessidade de dar um gás, de dar um up na nossa evolução. Chega uma hora que a gente está lá na espiritualidade e a gente está vendo todo mundo evoluindo, todo mundo progredindo, e a gente está lá, estacionado, parado, perdido nas nossas ilusões, na nossa zona de conforto. Aí chega uma hora que a gente desperta, que dá um clique dentro da nossa cabeça. A gente para e fala assim, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer. Eu já estou de saco cheio de ficar nessa situação. E é aí que o espírito pede para nascer em uma condição mais dura, mais penosa, para poder tirar o atraso. Igual o aluno que tem que passar por aulas de reforço, para conseguir assimilar as lições que ele já deveria ter aprendido. Enquanto que os espíritos que passaram de ano já estão lá de férias no plano espiritual, a gente ainda está aqui na Terra, nas aulas de reforço, como mais uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa aprender a matéria. Um canto forte na senzala. Um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. É, gente, sempre existe a esperança para um novo amanhecer. O nosso Pai é tão bom, é tão misericordioso, que Ele nos concede sempre novas oportunidades de evolução. Se você não aprendeu a lição, você vai repetir de ano. E se você continuar se recusando a estudar, você vai continuar repetindo de ano. É simples assim. Até chegar o momento em que você vai ficar tão cansado de repetir de ano, de ver sempre as mesmas matérias, enquanto que os seus colegas estão lá progredindo, aprendendo coisas novas, que daí você mesmo vai chegar para os seus professores e vai falar assim, mestre, me dá aula de reforço, eu não quero mais repetir de ano, eu quero continuar progredindo igual os meus colegas. E lá na aula de reforço, quando você tiver dúvidas de como faz o exercício, você vai ter um tutor, você vai ter um aluno mais experiente ao seu lado, que só tira notas boas. Sabe aquele aluno CDF,
que sabe toda a matéria e que está disposto a te ajudar. Alguém que vai estar lá do teu lado, feliz porque você decidiu se esforçar para aprender. E você vai perceber que não é só um tutor que vem te ensinar, são vários. Eles vão se revezando. Em um dia, vem um que parece com um preto velho. Em um outro dia, vem outro que se parece com um caboclo, com um índio. Na semana seguinte, vem alguém que parece com um Exu. Na outra, vem alguém com sotaque baiano. E cada um tem uma maneira diferente de ensinar, mas no final, todos eles chegam ao mesmo resultado, que é a tua aprovação nas provas finais. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Espero que essa falange iluminada de instrutores do bem possam esclarecer as nossas dúvidas da melhor maneira possível e que possam mostrar como se resolvem esses exercícios da vida de uma maneira mais descomplicada, né? Não deixem de acompanhar o nosso podcast pelas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, que mais? Anchor FM, YouTube, etc. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.